Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra o seu coração para esta hora. O Espírito Santo vai falar. Mas abra o coração com sensibilidade, sem lógica. Não deixe nenhum pensamento contrário a Deus ocupar a mente que é de Cristo. Temos a mente de Cristo. Abra a Bíblia em Lucas 1:37, que diz: porque para Deus não haverá impossíveis. Olha, graças a Deus, amado. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha, eu agradeço a Deus por isso. Todas as suas promessas são 7.000 promessas, não há impossíveis. Vamos ouvir o Espírito falar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo o louvor, toda a glória te pertence. Estamos aqui submetidos e absolutamente, totalmente dependentes do Senhor. Conforme Paulo ensinou aos Filipenses, nós não somos dos que confiam na carne, e eu muito menos, Pai. Eu te agradeço por teres permitido ter um currículo tão vasto na minha vida, mas que para mim é absolutamente lixo perante aquilo que eu tenho e conheço da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui submetido, dependente e apaixonado por Jesus. Fala-nos, Pai, em nome do Senhor. E o povo da igreja diga amém, amém, graças a Deus. Obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, povo predestinado em amor, aqueles que são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. São selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Mas eu prefiro tratar a igreja conforme João ensinou, meus filhinhos na fé. Vamos continuar falando sobre visão de Deus. Eu quero lembrar a igreja que visão não é dos olhos físicos, são os olhos do coração, aquilo que Deus coloca no coração. A visão mostra a ideia de quem somos e do que poderemos ser. Quem somos hoje e do que poderemos ser. Isso significa que o senhor, a senhora e o apóstolo da igreja, todos nós, temos um potencial imenso de vida. Um potencial. E eu creio que a visão é poderosa. Por quê, apóstolo? Porque o Espírito Santo fala à alma aquilo que você poderá ser na vida. É o Espírito Santo. E eu quero que você se veja como você verdadeiramente deverá ser. Que você se torne aquilo que você é capaz de ser. O que você poderia ser, o que você deveria ser. Amado, você sabe, quando o Espírito Santo de Deus fala, você se torna naquilo que Ele te predestinou a ser. Você vai alterar, pela voz de Deus, o rumo e a direção da sua vida para melhor. Para melhor. Então, eu quero conversar com você e quero lhe ensinar, quero lhe inspirar esta noite a você pensar: eu tenho potencial. O que Deus quer? O que Deus pode fazer para que eu me torne aquilo que Deus realmente pensou a meu respeito?
Deixa eu lhe falar de vários personagens da Bíblia que são muito inspiradores. Você sabe que Jesus teve um primeiro encontro com Pedro, que na realidade não se chamava Pedro. Ele chamava-se Simão, filho de João. Vamos ver isto? Vamos lá, Bíblia na mão, João 1, 41 e 42 assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Então André pegou o irmão Simão e o apresentou a Jesus. Senhor Jesus, este aqui é o meu irmão Simão. E disse que, olhando Jesus para Simão, então Jesus não estava vendo ali um casca grossa, coração duro, cabeça dura de um pescador iletrado. Jesus viu o potencial de vida na vida deste homem, por isso o separou. E diz então: tu és Simão, tu és o filho de João, mas a partir de hoje você será chamado de Cefas, de Pedro, de pedra. Então Jesus teve uma visão do que Pedro poderia se tornar e ser. Jesus viu em Pedro o quê? Um potencial, mas um baita de um potencial grande, e ele deu-lhe um nome que refletia este potencial, porque ele é chamado de Simão, filho de João. Mas aquilo era o momento, era a carne, era aquele momento. Na realidade, Deus enxergou dentro dele uma pedra, um Pedro. E ele deu-lhe este nome exatamente porque Pedro, pedra, rocha, Jesus viu nele uma pedra, ou seja, aquilo que seria a construção da igreja. Ele até então era um pescador. Amado, Deus tem os seus caminhos, e alguns deles nós não o conhecemos, de fazer a coisa acontecer. Porque este homem era um rude pescador. Neemias, que temos falado há 4 meses, era um sommelier, bebia vinho, era um provador de vinho do rei Artaxerxes. Mas quando Deus o chamou, ele viu nele um potencial de quê? De um construtor civil e de um governador. Eu não quero que ninguém se olhe e diga: mas quem sou eu? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho um nome de família, eu não tenho uma formação superior. Calma, Jesus está vendo em você o que eu ainda não posso ver. Jesus está vendo aquilo que você poderá ser, que você deverá ser. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Eu estou lhe dizendo que isto é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora nós vamos ver em Mateus 16 aquilo que realmente Jesus tinha visto quando ele conheceu Simão, filho de João. Olha lá, Mateus 16, 18 a 19 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então veja só, aquele homem pescador rude, que chegou a cortar a orelha de um soldado romano, um indivíduo impetuoso, intempestivo, agressivo, achava-se o rei da cocada preta na área de pesca. Quando Jesus mandou pescar, ele disse: Jesus, eu é que sou o pescador, eu não peguei nada durante a noite, que adianta ir lá do outro lado, ao largo, afinal eu sou o pescador. Este homem não tinha ideia que Deus via nele o Petros, e ele diz: tu és Petros, tu és uma pedra, e sobre esta pedra Jesus, então juntos nós vamos edificar a minha igreja. Então Jesus disse: você será uma das bases da minha igreja. Pescador, não era letrado, não tinha educação formal. Neemias não tinha educação formal, era um copeiro, mas Deus estava enxergando nele algo muito importante. Então não foi apenas a mudança de nome de Simão para Pedro, foi uma visão.
Pedro se tornaria o alicerce de algo muito importante que ocorreria mais tarde. Você sabe, no dia de Pentecostes, quem é que estava lá pregando? Pedro. Olha o potencial dele, que em Atos 5,15, disse, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos em macas, para que ao passar Pedro, mas isto é maravilhoso, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projeta. A sombra de Pedro curava. Então, quando Jesus olhou Simão, ele olhou o potencial de Simão. Ele viu alguém que estaria disposto a dar a vida pela igreja. Alguém queria pregar lá no Pentecostes. Alguém queria se dispor até à prisão por causa do reino. Alguém que seria o reconhecedor do evangelho da circuncisão para os judeus. Então, Jesus enxergou tudo isso nele. Ele não se enxergava desta forma. Então, meu amado, embora Pedro não tivesse entendido o que significava a mudança de Simão para Pedro, mas uma coisa ele entendeu: o meu destino não é ser pescador. Ele disse, far-te-ei um pescador de almas. Isto eu estou lhe falando porque Deus tinha uma missão. Ele precisava de entender o potencial que ele tinha. Você vê que quando Pedro e João compareceram perante o rei Agripa, o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer, gente, eles estiveram com Jesus. Tal era a manifestação do poder de Deus na vida deles. Mas quem é que enxergava isto lá atrás, antes de Jesus separar os apóstolos? Ninguém. Talvez ninguém tenha enxergado em você um pós-graduado, um mestre, um doutor. Talvez ninguém esteja vendo em você um engenheiro, o arquiteto, o advogado. Talvez não esteja vendo você o empresário, o profissional liberal, o executivo. Mas vou lhe dizer uma coisa, Deus está enxergando isso na tua vida. Você tem potencial. Você é um filho de Deus, você tem imagem e semelhança de Deus. Deus não nos chamou para a mediocridade, amado. Quer ver outro caso? Quando nós falamos aqui de Abraão, você sabe que Abraão não se chamava Abraão. Nem Sara se chamava de Sara. Veja ver isto aqui em Gênesis 17:1 assim. Quando atingiu Abrão, então o nome dele era Abrão. A idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, de rosto em terra, e Deus lhe falou. Versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então você veja, quando este homem, filho de um homem caldeu da Mesopotâmia, portanto dos feiticeiros, quando Deus disse, saia da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e diz que Abraão imediatamente obedeceu, ele não tinha noção que ele seria chamado do pai da fé de todos nós. Nós todos estamos aqui por causa de Abraão. E quem é que enxergou este potencial em Abraão? Deus. E por que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão? Porque Abraão quer dizer pai de multidões, pai de muitos, pai exaltado. Ele não tinha noção, ele era filho de um feiticeiro, de um idólatra. Era dos caldeus, era da feitiçaria. Quem é que imaginava que quando Deus disse, saia de lá e vai para lá, como é que Deus já estava enxergando nele aquele homem que esteve até disposto a sacrificar o próprio filho Isaac? Quando Deus disse, imola teu filho, ele disse, perfeitamente, Deus falou, está falado. Deus enxergou isso nele. Deus enxergou o potencial na vida dele. Também de Sara. Sara, versículos 15 e 16. Desse também Deus a Abraão,
a Sarai, ela se chamava Sarai, não é Saraiva, é Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás mais de Sarai, mas de Sara. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho, sim, eu te abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Por que Deus então transformou o nome de Sarai em Sara? Porque Deus viu nela uma princesa, uma senhora, uma dama, e do seu ventre nasceria uma dinastia de reis. Can you imagine this? Daquele ventre nasceria uma dinastia de reis, tornará reis e povos procederão dela. Quem diria quando o anjo disse que ela iria ser mãe, ela nem acreditou, ainda riu. Do seu ventre nasceria uma dinastia de reis. O novo nome que Deus deu a ela é porque Deus tinha uma direção específica, tanto para Pedro, quanto para Abraão, Sara, Jacó. Jacó quer dizer mentiroso. Deus mudou o nome dele para Israel, um bem-aventurado homem de Deus. Porque Deus enxerga o potencial. Às vezes você está se enxergando, dizendo, quando é que eu vou arranjar um emprego? Ninguém vai dar emprego, nunca vou entrar numa faculdade, imagina logo eu. Amado, Deus está enxergando em você um potencial que o ser humano não tem capacidade para enxergar. Olha, assim foi com a minha vida. Por exemplo, com o bispo Roberto McAllister, quando ele me consagrou, ele viu um dom de liderança na minha vida, e ele foi a influência, a primeira influência na minha vida espiritual, foi o bispo Roberto. Ele olhou para mim um dia e disse, eu vejo você como um futuro pastor, você é um líder em potencial. Eu disse, eu não sou nem brasileiro por enquanto, não tenho nem documentos, meu passaporte expirou, o senhor está vendo o que em mim? Eu vejo você. E eu me recordo quando eu fui consagrado como diácono, ele disse, eis que eu vejo águas de um rio entrando por terras secas, um rio caudaloso, e onde passa essa água, onde passa esse ministério, começa a florescer, a dar vida, plantas, árvores. Amado, ele acreditou que Deus estava dando uma grande obra na minha vida. Quando ele disse, Deus vai te usar além fronteiras, vai começar na Ilha do Governador, você tem coisas e coisas para fazer. Você sabe, isto influenciou a minha vida toda. Quando o Espírito falou por ele, Miguel Ângelo, Deus vai lhe dar tudo diretamente. Isto foi uma segurança, foi a defesa da minha vida em tempos difíceis e vulneráveis. Era aquela palavra do Espírito Santo através daquele homem, que eu sempre quis imitar. Porque Paulo disse isto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sempre quis imitar o bispo Roberto. Aí no início eu tinha até sotaque americano sendo português. Porque ele disse, pega as minhas mensagens na cassete e prega na sua igreja. Então ele tinha um sotaque assim, e eu também, boa noite meus irmãos. Então era um português com sotaque americano. Porque eu queria imitar, porque ele foi a fonte de inspiração para a minha vida. Então, meu amado, depois foi Van Dyck, o professor William Van Dyck, o grande pintor, o grande profeta, William Van Dyck, que teve uma visão poderosa a meu respeito. Eu sempre admirei, sempre amei, sempre respeitei, tanto Roberto McAllister, está aí a nossa homenagem, nem a família dele fez homenagem, eu tenho aí fora. E sempre admirei, confiei e respeitei o William Van Dyck. Eu sempre quis imitar a fé daquele profeta. Sempre. Então, eles enxergaram em mim o que Jesus enxergou em Pedro, o que Deus enxergou em Abraão, o que Deus enxergou em Sara, o que Deus está enxergando na tua vida. Então, o meu coração sente uma energia da visão de Deus, porque eu comecei a ter o senso do destino. E eu quero muito que a senhora, jovem família, eu quero muito que você neste ministério comece a ter o senso do teu destino. Ouça uma coisa, você não está aqui por um acaso. Isso você pode tirar o cavalinho da chuva.
Você não está aqui pelos meus lindos olhos, você não está aqui por um acaso, você está aqui porque Deus te trouxe. Foi Deus que te determinou isto para a tua vida, para que você comece a ter um senso de destino na sua vida. Você terá que aprender a ter um senso de destino, aquilo que poderá ser, aquilo que você deverá ser. Então, quando eu comecei a entender o senso e ter o senso do destino, a minha motivação para coisas grandiosas foi uma inspiração. Aquelas vidas, Roberto McAllister, William Van Dyck, foram as sementes semeadas na minha vida, começaram a dar vida, modelaram a minha própria vida. Eles foram os pais que semearam a semente que depois de tantos anos, mais de 39 anos, continua crescendo e florescendo. Eu queria passar agora aos pais e às mães um recado. Por favor, ouça o que eu lhe vou dizer. Nós, pais e mães, temos que ser apresentadores e expositores de uma visão aos nossos filhos. Nós temos que pintar um quadro vivo no coração dos nossos filhos, sobre aquilo que os nossos filhos podem ser, em termos de caráter, em termos de conduta, em termos de carreira profissional, mostrar a eles o que eles podem realizar na vida. Você sabe por quê? Os nossos filhos têm um potencial tremendo. Os teus filhos, os meus filhos, os nossos filhos. Então, quando os nossos filhos chegam a casa e dizem: eu não quero porque a escola não presta, a mãe bate nessa tecla. Eu digo: meu filho, é o resto da tua vida. Não desista. Você está numa escola, está te preparando para o futuro. Não pode desistir, vai estudar. A mãe fica no pé deles o dia inteiro. Tem que estudar, porque nós estamos colocando a visão de Deus no coração dos nossos filhos. Através do nosso testemunho, do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa carreira profissional. Então, sabemos que os nossos filhos têm potencial. Tem que se concentrar no dia de amanhã, porque papai e mamãe não duram a vida toda. Então peço ao Senhor que Ele dê uma visão clara também sobre os teus filhos. Quem tem filhos tem que dizer: Senhor, o que é que eu vou inspirar o meu filho? Porque há pais que inspiram. Você sabe, na nossa cultura, muita besteira aí fora. Há pais que inspiram os filhos 14, 15 anos já a ter uma moça. Você já ficou com alguém? Há pais que a única coisa que perguntam para o garoto é assim: você já pegou aquela? Já ficou com aquela? Já saiu com a outra? Quer que eu te dê dinheiro para você pegar uma? Olha, isso é uma inspiração diabólica. Sexo chega na hora certa, no tempo certo, no casamento certo. Você tem que inspirar o seu filho a estudar, a se tornar grande mesmo. Amado, nós temos uma senhora aqui na igreja, humilde, uma lavadora de roupa e passador de roupa. Ela tem um filho engenheiro, um filho médico e uma filha advogada, lavando roupa. Porque ela disse aos filhos: vocês não vão ser o que eu fui a minha vida toda, uma escrava de lavar e passar roupa. Inspirou os filhos, e hoje tem 3 filhos formados. Então, amado, plante sementes nos seus filhos. Mostre aos seus filhos que Deus tem um plano especial para você, para sua esposa, para o seu marido. Deus tem uma missão especial para os nossos filhos. Jeremias 29:11 diz isso. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como é que você quer ver o seu filho amanhã? Você tem que dar testemunho ao seu filho, à sua filha. Vamos aí, 60% das crianças até 15 anos de idade estão debaixo da linha de pobreza. Não tem esperança. E como é que se pode mudar uma pessoa que vem lá do fundo do poço? Evangelho. Evangelho muda. Evangelho transforma, Evangelho ressocializa. Nós temos que então, aos nossos filhos, sermos o quê? Inspiradores. Inspiradores. Meu filho ontem disse para mim e para a mãe: vou começar a estudar japonês porque eu quero fazer curso no Japão. Estava ele lá com o telefone. Eu disse: isso mesmo, começa com esse negócio de chi-cho-chu, daqui a pouco você sabe falar japonês. Eu já sei falar japonês. Arigato, sayonara. Não sei mais nada, mas pelo menos isso eu sei.
Arigato, sayonara. Então, 1 João 3:2 diz isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, há 43 anos, eu desci daquele avião, entrei no velho galeão, tinha um irmão meu me esperando. E ele disse: isto é um país muito grande, isto é um país imenso, tem muita gente. E eu me senti um lobo perdido no mato. Eu disse: meu Deus, como é que vai ser para eu engrenar? Como é que eu vou me erguer? E a fé, amado, a fé vence. A fé é ativa, a fé é viva, amado, a fé é vencedora. Então, ainda não se manifestou o que haveremos. Isso quer dizer que Deus tem algo grandioso para a nossa vida. Deus tem planos grandes para a nossa vida, projetos imensos para a nossa vida, meu amado. Ainda não se manifestou aquilo que você vai ser. Em Mateus 5, 13, 14 a 16, vós sois o sal da terra, o sal não pode ser insípido, depois como é que se restaura o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, não se pode esconder o teu potencial, amado. Nem se acende uma candeia para depois colocá-la no alqueire, mas no velador, que alumia todos que se encontram na casa. Versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e depois glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Manda a tua luz, a tua candeia para ser colocada no cimo do monte, não na garagem. Você tem potencial, eu tenho potencial. Às vezes eu nem sabia que tinha o potencial que eu tenho. Você tem dons, você tem habilidade. Tudo isso é Deus na nossa vida. Por isso é que eu lhe digo, irmão, eu nunca tive sorte na vida. Nunca, não tive sorte para nada. Eu sempre tive Deus em tudo. Então você que participou, deixa eu agora dar uma palavra, porque tem gente aqui que pode ter participado, ou alguém assistindo, participou dos Alcoólicos Anônimos, ou dos Narcóticos Anônimos, ou dos Cocaína Anônimos, ou você que foi abusado sexualmente e não conseguiu se recuperar, ou da dependência química, você que desistiu de você, né? Você que desistiu dos planos, daquilo que você sabe que poderia se tornar, você que tem uma história de partir o coração, você que tem uma vida difícil, mais do que nós podemos imaginar, você que passou por tanto sofrimento emocional, ouça uma coisa, Deus não desistiu da tua vida. E eu, com a permissão do Espírito Santo, o Senhor ajuda-me nesse momento, porque é tremendamente difícil. Eu quero falar com você. Eu não sei quem está aqui dentro ou está assistindo, Deus sabe quem é. Mas eu quero aproveitar 5 minutos para fazer uma breve reflexão sobre suicídio. Você sabe que isto é tratado nas igrejas como tabu, e a maioria não tem nem cultura geral para falar disso. Você sabe que as igrejas têm se calado sobre esta questão do suicídio, que precisa de ser debatido. Nós somos uma sociedade judaico-cristã. Não adianta vir com conversa fiada de espiritismo, de ideologia de gênero. Isso, a nossa sociedade não aceita. Não se forma aqui. Não há lugar para coisas que fujam do judaísmo ou do cristianismo. Não há lugar. Mas a verdade é que as igrejas têm se calado sobre a questão do suicídio. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde disse que o suicídio mata mais jovens dos 15 aos 29 anos do que o HIV, do que a AIDS. 30% das pessoas que se suicidam com armas de fogo. 7% em cada 100 mil habitantes tem um suicídio em potencial. Pastor, e quais são as causas? Perdas de entes queridos, problemas financeiros, abuso de substâncias químicas, drogas, bebidas, declínio da saúde física ou mental, perda da autoestima. E nós não podemos nos calar, amado. Esta igreja tem um pastor que Deus o preparou
do ventre da mãe para isto. Eu tenho a capacidade de falar com vocês sobre sexo, sobre falta de afeto, sobre dor, sobre separação, sobre fracasso, sobre divórcio e sobre morte. E eu sei como Deus restaura uma pessoa que passa por esses problemas e depois quer desistir da vida. Então nós precisamos de fomentar a consciência do bem-estar bíblico para que aprendamos a lidar com as perdas e os conflitos emocionais. Você sabe que há pessoas que não conseguem lidar com perdas e conflitos emocionais. Minha avó, mãe da minha mãe, com 34 anos, segundo casamento, 7 filhos. 6 do meu avô, Capaz da Silva, e uma do primeiro casamento dela. Eram apaixonados. Vovô era um homem, um engenheiro colonizador, foi ele que fez as pontes, caminhos de ferro, telefone, tudo de Angola. Foi o primeiro engenheiro colonizador. E vovô morreu jovem, aparentemente, 50 e poucos anos. Minha avó tinha 34 anos. Vovô morreu. Vovó não conseguiu viver sem o meu avô. 4 meses depois, morreu de paixão. Deixou 7 filhos. 7 filhos. Porque ela preferiu morrer do que viver sem vovô. Não pensou nos 7 filhos, pensou nela e no vovô. Então há pessoas que não sabem lidar com perdas e conflitos emocionais. Você vê quantas pessoas se divorciam, depois dão um tiro na cabeça, depois fogem, se atiram debaixo do ônibus, não conseguem conviver. A igreja não pode se calar com isto. A igreja é um lugar de debate. A igreja tem que falar sobre essas questões de sexo, de falta de afeto, de dor, de separação, de fracasso, de morte, de conflitos emocionais. O altar tem que estar preparado para isto. Para a glória do Senhor, quando Deus me capacitou a fazer psicanálise, amado, eu queria entender algumas pessoas que andaram no passado à minha volta, eu queria entender a loucura, sabe, os toques, os transtornos obsessivos compulsivos, o desconstruir do caráter de uma pessoa para querer mal a outra. Este altar está preparado para o que der e vier, amado. São 39 anos e meio tratando dia a dia. Eu não mudei meu telefone, não mudei de casa, eu não bloqueio ninguém. Porque eu levo das 7 da manhã às 7 da manhã recebendo mensagem. Eu não bloqueio, não trato mal de ninguém. Amo, se é rico eu amo, se é pobre eu amo, se é negro eu amo, se é branco eu amo. Eu não faço distinção de ninguém. E eu vou lhe dizer, você está num lugar seguro. Eu conheço o evangelho do Brasil, você está num lugar seguro. Então o suicídio é um atentado ao maior dom que Deus nos dá, que é a vida. Então as pessoas começam às vezes com distúrbios psíquicos graves, angústia, medo, sofrimento, tortura. E você sabe, o Senhor pode, pelos caminhos que só Ele conhece, através da palavra, mudar a vida de um suicida e reconciliá-lo com Ele mesmo. Mudar a vida de um narcótico, o uso de narcóticos para uma vida renovada. Uma pessoa álcool dependente, sexo dependente, para uma pessoa garbosa, poderosa, que ame a vida, que queira viver realmente a vida do reino, que seja regenerada. A Bíblia diz isso: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amado, Deus fez a minha vida nova. Deus está fazendo a tua vida, Deus fez a tua vida nova. Então nós precisamos de pregar o evangelho, porque Deus abre um caminho no deserto. Deus enxerga potencial. Sarai, você é Sara, dama, mulher, você é uma senhora. Você sabe, do teu ventre vão nascer dinastias de reis. Deus enxergou em Pedro a pedra da igreja, amado. Deus enxergou em Saulo de Tarso, o orgulhoso, prepotente, no menor, que ele precisava de ser pequeno, o Paulo. Deus está enxergando em tua vida, amado.
Deus tem algo diferente em mente para a tua vida. Tu tens que acreditar, tens que ter fé na visão. Você tem um grande potencial. Você tem que viver na visão do Todo-Poderoso. Salmo 90, 10. Salmo 90 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, eu estou chegando lá. Havendo vigor a 80, eu estou chegando lá. Mas neste caso, o melhor dele vai ser canseiro e enfado. Amado, eu não quero viver de canseiro e de enfado, porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Tudo passa rapidamente. A vida está passando, estude ou não estude, faça carreira ou não faça, a vida está passando. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio de saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. 28-33. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborrecem o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não aborreça o conhecimento. Não diga: mas não vai parar essa mensagem, é outra vez mensagem. Não aborreça o conhecimento. Prefira temer a Deus. Porquanto, diz o versículo 30, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Versículo 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a impressão do bem-estar os leva à perdição. Mas há pessoas que dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia. Isto é um louco que tem a impressão de bem-estar, que isto leva ao quê? À perdição. Que é o homem sem Jesus? A vida sem Deus, meus filhos, é uma desgraça. A nossa vida era uma desgraça. E olha que eu ia à missa, eu ajudava no seu padre, eu era coroinha, eu participava da juventude operária católica, juventude estudantil católica. Eu não conhecia Deus, nem sequer sabia o que era o amor de Deus. E um dia, num leito de enfermidade, o Senhor me fez entender que eu dizia: não, mas eu nasci católico, vou morrer católico. Era uma impressão de bem-estar que estava me levando ao quê? À perdição. Você que anda com os búzios, você que vai na cartomante, você que não toma decisão sem ir no altar, no gongá, você que anda com saia rodada, tem guias no pescoço, catulou a língua, o alto da cabeça, os braços, a planta dos pés, você que acende vela de 7 dias de cabeça para baixo, você que faz promessas a santos, você não está vendo que a sua vida vai te levar à perdição, que isso dá uma impressão de bem-estar, mas isso leva à perdição. Versículo 33, e terminamos. Oh, eu estou cheio da presença de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus está nesse lugar, meu amado. Mas o que me deram ouvidos, você está dando ouvidos a Deus? Ou você vai chegar a casa, entra na internet para tentar contestar o que eu te ensino aqui, e você vai deixar que o seu coração minta ao Espírito Santo? O que me deram ouvidos, diga: eu estou dando ouvidos. Habitará seguro, tranquilo. Os hispânicos dizem tranquilo. Quédate tranquilo e sem temor do mal. E sem temor do mal. Pastor, mas tem bala perdida. Olha, não há bala perdida, há bala com destino. Aquele senhor levou um tiro numa bala perdida. Não estava perdido, tinha o destino que era aquele senhor. Então nós vivemos nesta sociedade que faz as pessoas viverem com temor do mal. E aí os jornalistas põem ponto de interrogação, ponto de exclamação. Eu vou deixar aqui um ponto de indignação, que não tem sinal gráfico para mostrar um ponto de indignação, mas este ministério tem indignação com o sofrimento aí fora, meu amado. Milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isto me indigna, ver as pessoas. Passei no aterro do Flamengo, centenas de pessoas ali, sem casa, atirados. Você acha que alguém do governo está interessado em fazer bem a alguém? Enche o bolso, esquece o povo. Então nós temos aqui um ponto de indignação, exclamação, interrogação e indignação. E queremos dizer: Jesus é a solução. Jesus
tem a solução. Jesus vê em você um potencial tremendo de vida. Você vai ser aquilo que Ele te predestinou para ser. E se você recebe, diga amém, amém e amém. Diga glória a Deus. Chacamanta corroba. Curva a sua cabeça aí, sem constrangimento. Não olhe o irmão que está do seu lado. Pai amado e bendito, estamos na tua escola, a escola do Espírito Santo. Aqui é realmente uma faculdade da graça. Aqui nós destruímos, derribamos, arrancamos, arruinamos, arrancando todo o mal, para depois plantar e edificar de forma correta. Para que vidas em quem Deus está enxergando um potencial. Você que está na internet, Deus está enxergando um potencial em você. Deus está vendo que você não é apenas Sarai, é Sara que não é Abrão que não é Simão, filho de João, que é Petrus, és pedra. Deus está vendo o empresário, Deus está vendo o médico, Deus está vendo o engenheiro, Deus está vendo o empreendedor, o comerciante. Deus está vendo uma grande manifestação da sua glória. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Você gostaria de dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O bispo primário vai dar a bênção final. Glória ao Senhor, levante suas mãos. Obrigada, Pai, porque nós acreditamos, Senhor, nesta visão, Pai. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Nós recebemos o melhor vindos do céu, Senhor. Pai, dá ordens aos teus anjos que nos levem, nos guardem, nos livrem de todos os males, Pai. E os milagres hão de seguir cada um que está aqui, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Domingo estaremos aqui para louvar ao Senhor. Venha preparado para contar quantas bênçãos Deus vai realizar na sua vida. Graça e paz.